Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na unidade 2, a história do trabalho. No capítulo 1, nós vamos dar continuidade ao instrumento de trabalho, certo? Aqui nós temos uma pintura rupestre nas cavernas que foram encontradas na Argentina, no país argentino, tá certo? É uma pintura que você vai encontrar na página 246 do nosso LV2, certo? Então, nós vamos continuar, vamos revisar o que é um instrumento de trabalho. Na página do livrinho de vocês aí, vocês vão ver que é tudo aquilo, na página 238, tem a definição, que é tudo aquilo que foi criado para ajudar no processo de trabalho, certo? Para facilitar, né, as condições de trabalho dos seres humanos. Isso foi aperfeiçoado, começou a ser aperfeiçoado lá no tempo das cavernas pelos primitivos, tá certo? E uma das características dos instrumentos de trabalho é auxiliar o trabalho na transformação da natureza. Aqui nós temos um primitivo usando a matéria-prima, recursos da natureza, né, para fabricar, para criar um instrumento do seu trabalho, quer seja na caça, quer seja na pesca, né? E por que os seres humanos transformam a natureza? Vocês podem responder por que o ser humano ele transformam a natureza? Eles transformam a natureza, né, criança, para suprir as necessidades, para poder viver melhor. Por isso que eles transformam a natureza. Ele transforma a natureza quando ele constrói suas moradias, né? Quando ele constrói as fábricas, as estradas, as pontes, os viadutos. Então, ele está transformando a natureza para poder viver melhor. E onde entra os instrumentos de trabalho, porque quando ele vai exercitar esse tipo de atividade, ele usa algum instrumento, quer seja para cortar árvore, quer seja para cavar buraco, né? Ele está usando instrumentos de trabalho. Nós estudamos já que existem diversas profissões e que cada profissão existe o seu próprio instrumento de trabalho. Nós vamos falar aqui do cabeleireiro e vamos falar do médico. Será que o cabeleireiro ele usa o mesmo instrumento de trabalho do médico? Não, né, gente? Nós sabemos que não. Então, nós temos aqui um cabeleireiro no seu ambiente de trabalho, né, com a sua tesoura, com o seu pente, né? Usam plancha, usam secadores, usam cremes, shampoos, usam produtos químicos para tintura, né? Então, o pente e a tesoura são os principais instrumentos de trabalho do cabeleireiro. Nós sabemos que cada profissão existe os seus instrumentos de trabalho, mas existe algumas profissões ou aliás, existem alguns instrumentos de trabalho que se destacam mais, que o trabalhador necessita mais. Como aqui nós destacamos, né, o cabeleireiro, que como a tesoura e o pente são os principais instrumentos de trabalho dele. Aqui nós temos o médico, né, os médicos. Os médicos usam vários instrumentos de trabalho, mas os principais são o estetoscópio, né? Eles usam dois instrumentos para ouvir a batida do coração e usa também o aparelho para medir a pressão, né? Para verificar a pressão das pessoas. Então, são os instrumentos de trabalho mais usados pelos médicos. Assim como o cabeleireiro ele tem o pente e a tesoura, os médicos usam os instrumentos para ouvir a batida do coração e para verificar a pressão arterial como instrumentos principais, né, na sua profissão. Aqui nós temos mais duas profissões escolhidas. Nós temos os cozinheiros, né, que é o fogão, as panelas, as colheres, que são os principais instrumentos de trabalho. Nós estamos vendo aqui vários cozinheiros, né, com seus instrumentos de trabalho, o fogão, as panelas, né? E eles fazendo os seus quitutes, as suas comidas, né? Então,
Os principais instrumentos de trabalho do cozinheiro é o fogão, a panela e as colheres. Aqui do lado nós temos os pintores, a nossa homenagem também para o pessoal da pintura, né? Então, eles usam o rolo de tinta e o pincel como seus principais instrumentos de trabalho. Nós falamos sobre o médico, falamos sobre o cabeleireiro, falamos sobre os cozinheiros e também sobre os pintores. Agora vamos observar esses profissionais aqui, igual as meninas estão observando, né? 4 profissões diferentes. Nós temos aqui o pintor, o médico, nós temos aqui a cozinheira e temos o mágico. Qual, na sua visão aí, identifique qual o instrumento de trabalho do mágico? Se você falou que era a cartola, você acertou, porque é na cartola que um dos objetos que o mágico usa, né, para fazer as suas mágicas, né? Trazer os coelhinhos lá de dentro, os pombos e outras coisas mais, né? Então, um dos instrumentos de trabalho aqui do mágico é a sua varinha, né? E a sua cartola, uma das características e dois instrumentos de trabalho do mágico. Nós temos aqui a cozinheira. Qual o objeto? A panela, né, que nós temos aqui, nós temos a panela, mas como nós falamos no slide anterior, nós também podemos dizer que um dos principais objetos são o fogão, né, que também é um dos principais instrumentos, e as colheres, assim como as panelas, né? Nós temos aqui o pintor, ela está representando os pintores, né? A aquarela, que são onde tem as várias cores de tinta, né? Que os pintores usam para pintar os seus quadros. Nós temos aqui o Cebolinha representando os médicos, o pessoal da área da saúde com estetoscópio, né? Os médicos também usam a seringa, né? Para aplicar as injeções. Então, vocês viram aqui mais 4 profissionais, sendo que desses 4, nós já havíamos falado do pintor, do médico e do cozinheiro. Agora, nós estamos trazendo mais um trabalhador, né? Mais um tipo de trabalho, os mágicos, né? Os mágicos, com seu instrumento de trabalho. E aqui nós temos a cartola e sua varinha, certo? Então, vamos dar continuidade, onde nós vamos falar agora na página 246, quando eu falei da caverna argentina, né, que foi encontrada aí essa pintura rupestre, né, em uma das cavernas da Argentina, chamada de Cova das Mãos. Por que Cova das Mãos? Porque a caverna foi toda trabalhada, né, com as mãozinhas lá. Foi pintada, né, como se tivesse pintado uma pintura, né, com as mãos do pessoal dos primitivos, né, das cavernas, da época das cavernas. Tem cerca de 9.000 anos essa pintura aqui. Muito tempo, né, gente? A resistência também da pintura e desse registro. Nós vamos falar sobre instrumento de trabalho agora, vocês vão ver na página 247, certo? Instrumento de trabalho da pré-história. Não é uma coisa que você não tenha visto ainda, nós já falamos várias vezes da evolução, né, dos instrumentos de trabalho, quanto nós evoluímos da época das cavernas até hoje, né, as transformações, as melhorias, né, nas nossas condições de vida. Então, não se sabe bem em qual momento os seres humanos da pré-história passaram a fazer ferramentas para ajudar nas suas atividades diárias. Para fazer essas ferramentas, eles utilizavam a matéria-prima, né? Eles tiravam da própria natureza os recursos para fazer as suas ferramentas. Eles usavam madeiras, usavam folhas, usavam ossos e, por último, eles passaram a usar as pedras, né? Então, a madeira era usada para produzir lanças que ajudavam a caçar os animais maiores, né?
Mais tarde, eles passaram a usar as pedras, né? Que foi bem depois que eles passaram a descobrir que as pedras também seria útil para a fabricação de suas ferramentas, para a utilização das suas ferramentas. Então, para isso, os seres humanos, eles batiam uma pedra contra a outra, de forma a produzir uma lâmina, né? Que no caso, eles iam fazer uma faca, né? Uma lâmina, como a de uma faca. Essa lâmina era usada para cortar as raízes que eles colhiam, né? Servia para cortar a carne ou para retirar a pele dos animais, porque nós sabemos também que eles usavam as peles dos animais para fabricar, né, as suas roupas, certo? Então, vamos repetir mais uma vez. Eles usavam a matéria-prima retirada da natureza, né, os produtos tirados da natureza, como a madeira, o osso, as folhas e a pedra, para fabricar suas ferramentas. Esse estudo aqui sobre os instrumentos da pré-história, vocês encontram na página 247 do nosso livro, tá certo? Nós vamos dar continuidade ainda sobre o assunto na página, vocês vão ver aí a página 248, certo? Tá falando aí, ó, sobre os ossos, né? Então, vamos ver como esses ossos eram usados na pré-história, né? Na época das cavernas. As vestimentas eram costuradas com um tipo de agulha feito com os ossos dos animais. Olha só o procedimento. Eles ficavam, afinavam bem, né, para que formasse a agulha, né? Aqui o osso do animal, eles tirando, cortando, eles afinando e depois eles passando na pedra para fazer a ponta, ela ficar bem pontiaguda, né? Então, os ossos escolhidos eram raspados, como vocês estão vendo, né? Eles eram raspados até ficar bem fino. Quando ficavam bem fino, parecido com agulha, né? Eles usavam para fabricar suas roupas, para costurar as peles dos animais, né? Eles usavam, porque na época também não tinha linha, eles usavam fio de palha ou de couro, né? Ele tirava o couro, fazia como se fosse uma linha, uma tira, um cordão, né? Para costurar. Então, eles usavam ou os fios da palha ou usavam couro também. Assim como eles usavam o couro para fazer a roupa, eles usavam como opção também para costurar. Aqui nós temos a costura atual, né? Como vocês viram anteriormente, eles usavam naquela época ossos, né? Que eles passavam por um processo de raspagem até afinar e fazer a ponta. Usavam o osso, né? Como agulha, mas atualmente nós usamos, né? Houve também um processo de evolução, de transformações nas máquinas antigas até atualmente, né? Então, você sabe como as roupas que você está usando nesse exato momento é produzida? Será que ela é feita com couro de animal? Não, né, gente? Que nós não fazemos parte daquela época das cavernas. Nós não somos primitivos. Até a época da época da caverna até hoje houve um processo, uma evolução. Então, para se fazer uma costura, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar essas costureiras de bairro, né? Mas ainda existe. Então, se escolhe um tecido, um modelo, um tecido, a costureira tira as medidas, corta o tecido, faz ajuste, né? Para a roupa ficar toda adaptada a você, tira as medidas, faz os ajustes e ela costura. Então, a costura é feita para ajustar os pedaços de tecido, para juntar, né? A costura é feita para juntar os pedaços de tecido.
Hoje em dia, a costura é feita por meio de máquina de costura, mas antigamente, como nós falamos anteriormente, não existia isso, não existia máquina, existia o quê? O osso, que era transformado em agulha, e o couro dos animais, que era usado como tecido, né? E a linha era usada as palhas, né? As palhas, ou era usado o próprio couro também como linha, né? Para poder costurar o tecido, certo? Nós temos uma costureira aqui da atualidade, né? Vamos falar aqui um pouquinho das ferramentas, diversas ferramentas aqui. Nós temos aqui ferramentas de diversas profissões, né? De diversos tipos de profissão. Mas vamos só reforçar a definição de instrumentos ou ferramentas de trabalho, né? São utilizados como auxiliares na produção do trabalho, eles são usados para facilitar a produção do trabalho, né? Podem ser extraídos da própria natureza ou inventados e construídos pelo homem, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de ferramentas fabricadas, produzidas, né, no processo. Nós temos aqui o serrote, nós temos aqui o martelo, nós temos alicate, nós temos carro de mão, colher de pedreiro, uma treina. Então, nós temos aqui vários instrumentos de trabalho que possibilitam, né, uma melhor condição de trabalho para alguns profissionais que utilizam esses instrumentos de trabalho, porque o meu trabalho, meu instrumento de trabalho não é o mesmo instrumento de trabalho do médico, não é o mesmo instrumento de trabalho de um pedreiro, não é o mesmo instrumento de trabalho de um agricultor. Cada profissão tem o seu instrumento específico. Algumas profissões, como o médico, vamos dar um exemplo aqui, o médico usa o computador, eu, professora, uso o computador. E muitos agricultores hoje, no avanço da tecnologia, também usam, né, para ver o que é melhor para a sua plantação, né? Quais as novidades em termos de parte na agricultura, né? Na parte agrícola, né? Então, é um suporte a mais que se tem. Nós finalizamos mais uma aula de história aqui com um carteiro, que, como eu falei anteriormente, em aulas bem anteriores, no começo dessa unidade de estudo, eu cheguei a conhecer carteiro andando de bicicleta, muitos carteiros do bairro nós conhecíamos porque eles tinham uma rotina de entregar as cartas, mas hoje, por conta da tecnologia, né, pelas facilidades das pessoas, cada um ter seu celular, uma forma de se comunicar com os familiares que moram longe, as cartas não são enviadas com tanta frequência. Se vê carteiro hoje em dia mais para se entregar extratos de conta bancária. Existem outros tipos de comunicação que eles trazem, de documentações que eles trazem, como os cartões, né, que são enviados pelos correios, mas as cartas que nós recebíamos antes, que faziam parte da comunicação entre os familiares, amigos que moravam distante, esse tipo de comunicação de carta foi bem reduzida, certo? Mas é uma profissão que ainda existe. Também passou por um processo de desenvolvimento de tecnologia e hoje funciona com carros, com motos, transportados, várias mercadorias transportadas por aviões e outras coisas mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.